Fala de quê, beleza? De que falando? Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final, pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. E o conteúdo é diário, então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona. Vamos lá para a meditação de hoje? Nós, adictos, precisamos nos acostumar com a ideia de que precisaremos estar sempre atentos aos nossos próprios pensamentos. Nós somos portadores de uma condição que, se por um lado possui tratamento, que nos proporciona uma possibilidade de recuperação, e enquanto nos mantivermos em abstinência e praticando a programação sugerida, alcançaremos uma vida plena e produtiva, por outro lado, mesmo após longos períodos de abstinência e tratamento, podemos também vivenciar episódios de recaída. E caso isso ocorra, não passaremos novamente pelos processos iniciais da nossa relação com a droga. O nosso quadro de dependência será reinstalado praticamente do ponto em que paramos de usar. A adicção não regride para estágios anteriores, independentemente do tempo em que nos mantivemos limpos, como uma vela que queima e não volta a crescer. Se a reacendermos, queimará a partir do ponto em que foi apagada. Essa é uma característica perigosa da nossa condição, uma vez que voltamos ao estágio mais avançado da nossa doença, com o mesmo nível de obsessão e compulsão pela droga. Mas os nossos corpos não estão mais acostumados com o volume de drogas que usávamos no auge da nossa drogadição. Eles podem falhar e determinar o fim de nossas vidas. Mas uma vez tendo experimentado o milagre da recuperação, vivenciado as conquistas de estarmos limpos, o que poderia nos fazer retornar ao uso de drogas? Porque, mesmo tendo aprendido ferramentas para lidar com as diversas situações da vida, alguns de nós experimentam uma recaída, muitas vezes fatal. A recaída é um processo que acontece ao longo de um período de tempo, onde apenas a última etapa é o consumo da substância química. Antes desse evento, uma série de pensamentos e crenças gradativamente vão nos convencendo e nos autorizando a usar. O uso da droga é uma decisão que tomamos em algum momento de nossas vidas e aguardamos a oportunidade de realizar essa decisão. O problema é que essas decisões, na maioria das vezes, não são um processo totalmente consciente. Normalmente, não percebemos quando, na verdade, decidimos usar. Percebemos o processo depois de iniciado e, muitas vezes, já é tarde demais. Em nossos padrões de ativa, transformamos as nossas necessidades em exigências e permitimos que a nossa autoobsessão tome conta dos nossos comportamentos. Exigimos e impomos condições ao mundo que, quando não são atendidos, protestamos da única maneira que conhecemos, usando drogas para aplacar as nossas frustrações e ressentimentos. Dessa mesma maneira, nós criamos as nossas reservas. Ao longo da nossa recuperação, vamos criando determinadas exigências conosco mesmos e com o mundo, das quais condicionamos a nossa recuperação. Essas exigências de que determinadas condições sejam preenchidas para que sigamos com a nossa abstinência são as reservas. Sem perceber, vamos impondo a nós mesmos e ao mundo um acordo onde condicionamos a nossa recuperação às nossas vontades egocêntricas. Temos uma doença mental que interfere em nossas percepções e interpretações. Por isso, nossa constante atenção aos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos é imprescindível.
Muitas vezes, as nossas próprias conquistas em recuperação podem se tornar os elementos desse contrato que fazemos com o mundo em troca da nossa abstinência. Durante o nosso processo de reformulação, muitas vezes conseguimos ter um bom emprego, conseguimos um relacionamento, conquistamos uma boa situação financeira e bens materiais. E, naturalmente, começamos a nos apegar a essas conquistas de tal forma que podemos acabar condicionando o nosso bom comportamento a esses prêmios que conquistamos. Outras exigências que podemos fazer para permanecermos limpos são muito anteriores ao nosso processo de recuperação, muitas vezes até tragédias de vida. Mas o fato é que elegemos condições das quais, sem elas, respondemos com a quebra do nosso compromisso de abstinência. Uma vez estabelecidas essas condições, a nossa recuperação é colocada em risco e não está mais em primeiro lugar nas nossas prioridades. Mesmo que as nossas reservas não sejam totalmente conscientes, elas começam a interferir em nosso comportamento. Se nós resgatarmos as nossas memórias da adicção ativa, lembraremos que por diversas vezes buscamos através dos nossos próprios comportamentos os motivos de que precisávamos para usar as drogas. Quantas vezes nós não buscamos um conflito em casa para termos um bom motivo para sair e usar? Ou trabalhávamos mais intensamente para concluirmos os nossos objetivos e nos sentir liberados para nos recompensar usando drogas. Usamos também as nossas reservas como justificativas e buscamos meios para que os nossos medos sejam realizados e então não tenhamos outra escolha a não ser o uso. A notícia boa é que podemos reverter esse quadro. Termos reservas não precisa significar que estamos condenados a uma recaída inevitável. Mas como podemos trabalhar as nossas reservas? Será que precisaríamos abrir mão de todas as nossas conquistas? Será que não podemos nos apegar a nada? E se tivermos uma reserva que não conseguimos identificar? Temos que antecipar todas as situações futuras que podem nos levar a uma recaída? Nós não trabalhamos as nossas reservas antecipando o futuro ou abrindo mão das nossas conquistas de recuperação. Não precisamos nos perpetuar em uma vida vazia. Essa era a forma em que vivíamos em nossa adicção ativa. Vivenciamos a nossa recuperação um dia de cada vez. Olhamos para o momento presente. Nós trabalhamos os nossos princípios espirituais e procuramos resgatar a nossa primeira prioridade, a nossa recuperação, que para ser possível, precisamos manter a nossa abstinência. Fazemos o nosso inventário diário e só por hoje corrigimos a rota da nossa recuperação. Reavaliamos as nossas vidas e, com a ajuda dos nossos padrinhos, madrinhas, terapeutas e companheiros, verificamos se estamos colocando alguma coisa, pessoa ou situação à frente da nossa recuperação. Precisamos pedir a ajuda de outro adicto, pois sozinhos não conseguimos enxergar com clareza os nossos próprios processos de recaída. Precisamos nos lembrar que nós mesmos criamos esses processos de forma eficiente para nos auto-sabotar. Corrigimos as nossas escalas de prioridade e, mesmo que seja doloroso, restabelecemos a sequência correta de importância em nossas vidas. Colocamos a nossa recuperação novamente em primeiro lugar e entregamos os resultados ao nosso poder superior. Hoje, abriremos mão das condições que impusemos ao mundo como necessárias para a nossa recuperação.
nós não negociamos a nossa abstinência. Aprendemos que a nossa adicção é a única relação que existe entre um acontecimento trágico em nossas vidas e o nosso uso de drogas. A recuperação é a nossa primeira prioridade e não é negociável. Não a usaremos como moeda de troca para exigir qualquer coisa que seja. Hoje, renunciaremos às nossas reservas. Fala de quê? Diariamente vigilante em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros, funciona. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.